Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio da nossa série Vocabulário Emocional. Você já sentiu ansiedade de modo a perder o sono? Ou mesmo precisou aí fazer algum tipo de tratamento por conta de transtornos de ansiedade? Ou você conhece alguém aí que você geralmente fala, fulana é muito ansiosa. A nossa palavra de hoje é essa, uma das palavras mais populares aí nos últimos anos e também nós brasileiros sabemos que, segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde, mais de 56 milhões de brasileiras e brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. E a verdade é, o que a ansiedade está tentando nos dizer sobre nós? O poeta português Cesário Verde tem uma frase que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. E ele diz o seguinte: não me sinto bem em parte nenhuma e ando cheio de ansiedade de coisas que não posso nem sei realizar. Na nossa biblioteca das emoções de hoje, falar sobre ansiedade, um tema tão caro e tão necessário, traz aí muitas reflexões para que a gente possa de fato compreender como a gente lida com essa sensação, porque a ansiedade, e aí aqui eu digo por experiência própria de uma pessoa que há muitos anos convive aí com esta questão, a gente precisa de fato compreender e acolher essa sensação de ansiedade. Mas é bem importante fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de ansiedade, como essa forma de sensação, de emoção, ela é uma mistura de emoções que vai trazer aí talvez uma insegurança, vai trazer um medo, uma expectativa, uma preocupação. Muito diferente, é claro, ela tem a ver, obviamente, com essas emoções e sensações, mas os transtornos de ansiedade, onde de fato a Organização Mundial da Saúde coloca aí o Brasil como o primeiro lugar de pessoas que sofrem de ansiedade, precisa receber aí um tratamento adequado, muitas vezes até de forma medicamentosa. E é importante, se você tem aí isso, que você procure profissionais da saúde para que você consiga compreender. Porque muitas vezes a gente percebe que banaliza. Assim como hoje em dia a gente tem uma banalização por conta das redes sociais em relação às neurodivergências, por exemplo, também existe uma banalização em relação à questão de ansiedade. Nós sempre sentimos ansiedade, o ser humano sente, uma ansiedade num nível bom. Eu vou viajar, fico naquela expectativa. Às vezes eu não durmo de ansiedade por conta dessa expectativa, dessa viagem que eu quero tanto fazer. Ou eu tenho uma prova para fazer no outro dia, estou ansiosa em relação a essa prova. Eu tenho uma entrevista de emprego, tenho uma reunião com o meu chefe. Ela vai se manifestar em diferentes contextos e de diferentes formas. Mas qual é o nível quando isso ultrapassa, né, o processo aí de bem-estar de uma pessoa? Porque se ela é momentânea, dentro dessas questões pontuais, é uma coisa normal, também entre aspas, essa normalização em relação ao que a gente sente. Mas de como a gente pode perceber essas diferenças para que a gente possa de fato se acolher dentro desse contexto. E eu já mencionei aqui que eu trato dessa questão porque eu comecei o meu caminho de autoconhecimento e autocuidado justamente por conta de transtorno de ansiedade. E eu percebo hoje, por exemplo, que na minha própria família existe esse padrão. E, na verdade, a gente é uma sociedade ansiosa porque nós queremos o tempo todo estar antecipando as coisas. A gente, muitas vezes, a tecnologia ela veio, e aqui é importante a gente falar, o problema não é a tecnologia em si, mas a maneira como a gente usa a tecnologia.
Hoje em dia a gente está tão acostumado, por exemplo, a ouvir os vídeos em velocidade acelerada, seja 1,5, seja 2, áudios, né, de WhatsApp, ninguém mais quase conversa por ligação telefônica, porque isso tem aí uma conotação, uma relação com o tempo. E a ansiedade, sim, ela está muito ligada com o fato de não estarmos no presente. Então eu tô sempre querendo antecipar porque parece que eu preciso correr atrás. Sabe aquela imagem do coelho da Alice do País das Maravilhas, onde ele sempre fala com o relógio? Preciso correr, não tenho tempo, não tenho tempo. Nós vivemos nesse nível de ansiedade, desse contexto onde a nossa sociedade exige que tenhamos aí sempre os melhores desempenhos, as melhores performances. E isso traz aí uma sensação de insegurança, um medo, que vai alimentando essa ansiedade e chegando aí no desenvolvimento desses transtornos mentais comuns, TMC, como a medicina informa. E aí a gente precisa se olhar, com certeza. Porque se a gente precisa se tratar em relação a isso, a gente precisa ir atrás, pedir ajuda. Mas como a gente pode olhar para nós, compreender, aqui entrando na linguagem da CNV, o que essa ansiedade está querendo me dizer? Às vezes eu sinto isso e eu não consigo nem compreender de onde vem. E talvez você se identifique, porque talvez você tenha aí algum tipo de situação onde percebeu que vieram sensações corporais, de falta de ar, de tremedeira, às vezes de não conseguir falar, mas você não conseguiu identificar imediatamente se teria ali uma situação de alerta, porque quando a gente pesquisa sobre ansiedade é isso. É um medo do futuro. É uma sensação de não viver no presente, mas quando cada pessoa tem a sua forma em relação a isso. E é um caminho longo de a gente se observar. Quando a gente fala na CNV que as emoções e sensações são mensageiras de necessidades, aqui no caso provavelmente não atendidas, como no caso da ansiedade, quais necessidades minhas não estão sendo atendidas nesse contexto? Às vezes eu estou ansiosa por conta de uma conversa que eu quero ter com alguém. O que isso quer me dizer? Talvez eu esteja precisando de empatia antes de ir para essa conversa. Quem sabe isso possa ajudar a resolver um pouco, a diminuir o grau aí da minha ansiedade. Ou eu tenho uma entrevista de emprego para fazer, uma prova para fazer. Qual é o contexto? Presença é uma palavra que ajuda bastante, mas não apenas enquanto palavra, enquanto prática. E aí, hoje, pensando nisso, eu gostaria de trazer também aqui para vocês uma sugestão de exercício de respiração consciente, porque ela pode ajudar muito no nosso processo aí de ansiedade, quando a gente percebe que ele está fugindo aí dos parâmetros normais. Vamos comigo? Se você nunca fez um exercício de respiração consciente, eu te convido a incluir essa prática no seu dia a dia, porque ela ajuda muito nesse processo de trabalhar a sensação de ansiedade que temos aí em relação a vários contextos. Mas a questão que eu já deixo bem claro não vai funcionar muitas vezes, por experiência própria, repito, no momento que a crise estiver no nível 10. Então perceba, e aí é o caso de se perceber novamente, viu? A autoobservação é sempre muito importante. Perceba qual é o nível de ansiedade que você está e comece a fazer respirações conscientes. Eu vou te convidar para que a gente faça uma inspiração de 4 segundos, a gente vai segurar por 5 segundos e expirar por 6 segundos. Se você não conseguir nesse nível, né, de tempo, veja o que fica mais confortável. A questão é que você precisa inspirar, segurar um pouco e expirar longamente. E essa inspiração precisa vir lá da parte do abdômen, aquela respiração mais inteira, mais completa. Quando a gente está ansioso, todo mundo sabe, né? A gente respira aqui pelo peito e aí a gente vai se encolhendo. E essa questão do corpo, ela é muito importante, porque o corpo, ele é aqui um mapa onde pode nos ajudar de fato a compreender
Onde eu tô sentindo isso? Então, eu também sempre vou te fazer esse convite. Você consegue perceber no teu corpo o que você está sentindo, essa emoção que às vezes a gente não tem palavras para explicar? Vamos lá para o exercício, então? Se você se sentir à vontade, você pode fechar os olhos ou você pode apenas baixá-los aí a nível de 40 graus. E aí eu vou fazer essa contagem para que a gente faça no mínimo 3 vezes. Se você fizer 1 minuto a cada intervalo aí de pelo menos a cada 1 hora, você já estará trazendo mais consciência para sua respiração e ajudando a trazer para o presente, para você conseguir compreender aí os teus processos de ansiedade. Inspirando em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, segurando. E expirando em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer e você vai olhar aqui a minha contagem pela minha mão, ok? Vamos lá? Só 3 vezes a gente já percebe aí como dá uma arejada na nossa mente, não é verdade? Responde aqui para mim nos comentários se você conseguiu fazer e perceber alguma diferença durante esse exercício de respiração consciente. E também, para deixar aí como uma reflexão da semana, eu quero te convidar a perceber se de repente nos últimos dias tem algo que tem te deixado ansiosa, ansioso, e procure entender para acolher essa sensação no sentido de o que ela quer me dizer. Eu tô perdendo sono, tem a ver aí talvez com a minha vida financeira, tem a ver com uma questão de apoio, tem a ver com uma necessidade de comunicação. Quais as necessidades que você consegue identificar que essa ansiedade pode estar te trazendo? Se você quiser compartilhar, eu também vou adorar te ler por aqui. Gratidão e até a próxima semana.